Assessoria imobiliária nos leilões da Caixa Econômica Federal. Você já sabe o que é isso? Gente, agora ficou ainda mais fácil arrematar imóveis aí nos leilões da Caixa. Essa é uma novidade recentíssima nos leilões da Caixa, como eu falei, e hoje eu venho explicar exatamente de forma descomplicada para você o que é isso e como que essa assessoria funciona. Como eu sei que o seu tempo é precioso, eu vou sistematizar tudo de importante que tem aí para vocês dessa novidade, para você já sair mais animado daqui para procurar uma oportunidade aí para você. Já que agora você vai ter muito menos trabalho na parte burocrática para desenrolar aí os procedimentos necessários quando você arrematar o seu imóvel. Mas antes de tudo, se você está gostando do conteúdo aqui do canal, eu quero lembrar você de se inscrever aqui embaixo e de deixar a sua curtida aí se esse conteúdo que eu venho postando ele tá sendo interessante para você. E eu queria comentar também, gente, que é muito legal ver o interesse de tanta gente, de tantas pessoas aí em relação aos leilões. Antes de eu trazer a público esse meu envolvimento aí com os leilões, eu não ouvia ninguém falar sobre isso, ninguém ia conversar disso comigo. Sempre era eu que ia conversar com as pessoas. E então era muito difícil obter informação, trocar informações. E agora, como eu tenho visto que há muita gente interessada nisso, mas que elas também têm a mesma dificuldade que eu tinha antes, que é sobre onde conhecer do assunto, onde conseguir informações aí seguras e por aí vai. Então eu tô muito feliz em poder compartilhar informações aí sobre isso com vocês, porque eu sei que isso de fato vai ajudar você a conseguir ter informações mais seguras aí, a ter um conhecimento maior sobre os leilões. E aí você vai saber onde encontrar as melhores oportunidades, você vai conseguir ter mais segurança na hora de participar disso, não caindo, por exemplo, em uma fraude, coisa que ainda é muito recorrente. E aí você vai conseguir identificar realmente boas oportunidades, se você tiver interesse em conhecer desse assunto de fato. E aqui eu já aproveito para te lembrar que leilão, gente, é para quem é interessado. Quem não é interessado e não busca conhecimento efetivo sobre aí os leilões, olha só lá pro descontão, achando que pode ir lá e comprar só com base nisso, pode acabar tendo mais problema do que benefício efetivamente. Então, se você tá aqui agora, eu já sei que você é da turma dos interessados. E é um prazer estar aqui conversando com você no dia de hoje. Então, para você interessado e que busca dar vidas aí às suas metas, aos seus sonhos, como vocês prefiram chamar, eu quero compartilhar essa atualização de hoje, que eu sei que ela vai facilitar muito a sua vida, muito de verdade. E o que é? Bom, nos últimos dias, até pouco tempo, nas modalidades de venda online e venda direta online, a Caixa facultava para o adquirente do imóvel indicar um corretor credenciado da própria Caixa para que essas pessoas obtivessem um assessoramento gratuito no procedimento de aquisição do imóvel. Lembrando que venda online e a venda direta online não são modalidades de leilões. São etapas de vendas aí que são feitas pelos bancos depois de quando ultrapassados, olha só, já foi o primeiro e já foi o segundo leilão. Lembrado isso, então, o que aconteceu agora? A Caixa ela passou a permitir que o arrematante ele tenha assessoria nas arrematações dele. Ou seja, nos leilões mesmo, gente, o que antes não existia. Então aqui eu vou fazer só uma pausa para você conseguir lembrar quais são as etapas que os imóveis passam quando vão para os leilões pela Caixa Econômica, para você entender melhor o que eu estou falando. Como a lei de alienação fiduciária, aquela lei lá de 1997, ela estabelece que os bancos eles precisam necessariamente levar os imóveis aí para pelo menos 2 leilões antes de optar por outras formas de venda, na Caixa não é diferente, porque também
o sistema dela é regido por essa lei. Então, o que a Caixa tem que fazer? Ela obrigatoriamente tem que colocar o imóvel no primeiro e no segundo leilão, sendo que nessa etapa o imóvel ele vai ser leiloado pelo preço de avaliação do bem na primeira, e se o imóvel não for arrematado aí na primeira, aí ele tem que necessariamente ir para a segunda praça, para o segundo leilão, pelo valor total das dívidas que foram deixadas em relação ao imóvel. Então soma a dívida de financiamento, juros, multas, tudo que a pessoa que ficou devendo lá atrás deixou aí como dívida para essa instituição financeira. Então, no segundo leilão, o imóvel vai pelo valor das dívidas. E aí, o que acontece depois disso, em regra, se o bem não for arrematado, nem nesse primeiro e nem nesse segundo leilão? A Caixa vai colocar esse imóvel em uma etapa que se chama licitação aberta. E aí é como se fosse um terceiro leilão. E lembrando que agora tem também uma modalidade adotada pela Caixa que é chamada de concorrência pública. Mas eu não vou falar detalhes disso nesse momento para não bagunçar aqui o que a gente vem tratar hoje. Então, voltando, se esse imóvel ele não é arrematado também nessas etapas, o que a Caixa faz? Ela acaba colocando em venda online ou então em venda direta online. E o que eu lembro vocês? Que depois do primeiro e do segundo leilão, a Caixa ela pode colocar o imóvel à venda da forma que ela preferir. Ela não é obrigada a sair do primeiro e segundo leilão e colocar lá em licitação aberta. Ela pode, passou o primeiro, passou o segundo, já jogar para venda direta. Mas normalmente ela segue essa linha que eu falei para vocês. Então é comum que você veja aí na Caixa a seguinte ordem: primeiro leilão, segundo leilão, licitação aberta, venda online e venda direta online. Essa é a sequência que você mais vai encontrar, mas não é uma regra absoluta. Então, vamos voltar à questão principal. Nessas duas últimas situações que eu acabei de falar, que é a venda online e a venda direta online, que já possuem aí características totalmente diferentes dos leilões, a Caixa já facultava que o comprador solicitasse o auxílio de um corretor credenciado. Então, ó, isso já existia. Então, quem comprasse nessas modalidades aí, no momento de preencher a proposta lá para aquisição do imóvel, já era possível que esse adquirente na venda online ou venda direta online pudesse fazer a indicação de algum dos corretores que eram listados lá pela Caixa Econômica. E aí esse corretor ele ia te ajudar, te orientar sobre os procedimentos na aquisição desse bem. E onde é que está a questão aqui? Olha só, a Caixa não fornecia esse tipo de serviço para quem adquirisse os imóveis que ainda estavam em fase de leilão ou licitação aberta, que vem antes da venda online e venda direta online. Vocês entenderam até aqui? E a modificação, ela tá exatamente aí agora, gente. Agora, os arrematantes efetivamente, lá nos leilões, em fase de leilão também, eles vão ter direito de fazer uma indicação para receber assessoria. Olha que coisa boa! E agora, a assessoria, outra distinção, né? É por imobiliária credenciada, não é só mais um corretor. E aí vocês me perguntam então, Carol, qual que é a intenção da Caixa Econômica fazer isso? Ela só é boazinha com a gente? Bom, claramente, gente, a Caixa ela quer dar mais celeridade aí no atendimento para o arrematante e também quer incentivar a arrematação de imóveis. Isso facilita a vida de quem quer comprar. Porque as pessoas que não têm muito conhecimento aí sobre como as coisas acontecem efetivamente na prática depois do leilão, agora, com essa assessoria, elas vão ter as informações e vão ter auxílios aí de forma muito mais facilitada. Então você vai ser beneficiado com isso. Hoje em dia, a Caixa tem um setor específico de vendas dos imóveis que se chama Seven, ou Seven, como alguns falam. Só que tem uma coisa, cá entre nós, o atendimento desse setor é muito complicado. As coisas demoram,
a gente não tem resposta em tempo hábil e por aí vai. Você pode enviar lá 300 e-mails que a gente não tem resposta, eles só mandam mensagens automáticas, sabe? É bem complicado na prática. E no curso das minhas transações aí com a Caixa, eu vi que até os próprios funcionários lá da Caixa têm dificuldade de contatar esse setor e de obter informações aí efetivas sobre a tramitação dos leilões. Mas, embora exista essa situação aí, você não vai desistir de arrematar por essas questões, porque são coisas lidáveis na prática, apesar de meio chatinhas. E a parte boa agora é que esse assessoramento imobiliário ele veio para facilitar muito essa intermediação. E isso é muito bom para nós. Porque o que acontecia antes? Antes o contato era feito de que forma? Cliente e Seven. E a intenção da Caixa agora é que seja cliente, assessor imobiliário e Seven. Então, de quem que é a dificuldade agora para contatar esse último órgão aí que dá trabalho pra gente? Não é mais nossa, agora é do assessor imobiliário. Olha que facilidade. Isso vai ajudar muita gente. Outro ponto importante de falar aqui, gente, é que o custo desse serviço de intermediação e assessoramento agora por essas imobiliárias, ele é pago exclusivamente pela Caixa. Então você que é adquirente, arrematante, vai ter essa assessoria, só que não vai pagar nada mais por conta disso. Mais um bônus aí para quem quer arrematar. Só que, como nem tudo são flores, aqui tem uma observação. Não tem como indicar essa assessoria antes de você dar lá o seu lance e arrematar o bem. Porque você sequer tem acesso à página dos meus imóveis, que fica lá no site da Caixa em um espacinho. Então, só para não dizer que eu não avisei, já que nunca é demais lembrar, você vai ter que continuar fazendo aí todas as diligências prévias antecipadas quando você estiver garimpando aí o seu imóvel, para você ver se realmente é uma boa oportunidade efetivamente. Então, presta atenção, você não pode, quando você estiver procurando seu imóvel e encontrar uma oportunidade boa, abrir mão de fazer tudo o que é preciso antes, todas as pesquisas e diligências, tanto em relação ao valor de mercado, como em relação à regularidade do bem, todas as questões que são necessárias, regularidades processuais e verificar todos os ônus aí que podem recair, só contando com a assessoria. Então você tem que fazer isso antes, porque antes você não tem assessoria. Mas eu vou te falar mais um ponto bom, então, de ter essa assessoria agora. A Caixa, ela determinou agora que é obrigatório que o cliente escolha um credenciado aí para a realização desses serviços de assessoramento. Então, você com certeza vai ter o apoio dessa assessoria no momento que você poderá fazer bom uso disso. Então, resumindo tudo isso que eu falei, nos certames da Caixa Econômica, sejam nos leilões ou sejam nas vendas diretas, vendas online direta, você que é o arrematante ou comprador vai ter que indicar uma imobiliária para te assessorar. E isso vai ser feito sem custo para você. Tudo entendido até aqui? Antes de ir então para o ponto que mais te interessa, que é saber efetivamente no que você vai ser assessorado, só para te lembrar, se você está curtindo esse vídeo e se o conteúdo está sendo útil para você ter mais conhecimento aí sobre os leilões, aproveita e deixa o seu like aqui, se inscreve para você poder receber as novidades que eu vou postando toda semana. Aproveita, deixa seu comentário também, se você estiver gostando, se você tiver dúvidas. E falando aí o que você quiser para eu saber se eu tô indo num caminho legal para realmente você ter informações de valor. E só te lembrando que esses vídeos aqui do YouTube, eles são longos, mas eles são feitos intencionalmente para serem detalhados para você, para te passar efetivamente conhecimento sobre o assunto, de ponta a ponta, você conseguir compreender tudo, para conseguir aí realmente na prática se sentir mais seguro quando você for fazer a sua arrematação.
Então, o que eu recomendo? Sempre assista dando valor aí para o seu tempo e entendendo realmente a questão procedimental que eu sempre trago para vocês. E aí, como eu digo, se tiver dúvidas, se algo não ficou muito claro, comenta aqui que a gente vai conversando e vai esclarecendo, tá bom? A reação de vocês, gente, é importante para eu saber que as informações estão sendo proveitosas efetivamente, tá bom? Indo então agora pro ponto que mais interessa para você, que é saber no que efetivamente que você vai ser assessorado. Porque olha só, isso não está previsto nos editais publicados aí nos leilões da Caixa. Bom, recentemente eu arrematei um imóvel em segundo leilão aí da Caixa. E quando eu arrematei esse imóvel, ainda não existia essa novidade que eu tô falando pra vocês. Então, supostamente, eu não teria esse assessoramento que agora é disponibilizado. Só que o que aconteceu? Acessando o meu painel lá de cliente no site, eu vi que as transações em andamento também estavam admitindo o uso desse benefício. Olha que coisa boa. Porque o que aconteceu? Lá na página inicial de arrematação, tinha um campinho novo lá para indicação de imobiliária, que antes não existia. Como vocês podem ver aqui nessa foto que eu vou colocar para vocês. Ali então tem o campo para indicar o assessor imobiliário. Foi aí então que eu fui buscar mais informações sobre isso, porque até então a gente arrematante interessados aí não tinha informação sobre isso, né? E aí o que eu fiz? Eu escolhi uma das imobiliárias lá da lista, que abre aqui nessa aba aqui, como vocês podem ver. E aí eu fiz contato com essa imobiliária para eu poder entender como que isso realmente ia funcionar na prática e no que efetivamente eles iam me assessorar. Quais seriam então os meus benefícios, né? Então eu consegui a listagem de coisas que essas imobiliárias assessoras, elas vão fazer por nós. E eu vou listar isso aqui para vocês terem conhecimento do que vocês podem cobrar desses assessores. A Seven, ela dividiu a atuação das imobiliárias e dos corretores aí em duas etapas. Então vamos lá, ó. A primeira delas é a atuação antes do pagamento do valor de entrada. E aqui eu faço um apontamento muito importante para você. Nessas coisas que eu vou falar, muitas delas você tem que ver sozinho antes de entrar no leilão. Embora eles digam que isso vai ser feito pela assessoria, antes de você pagar a entrada, você só vai ter essa assessoria depois que você arrematar o bem, depois que você der seu lance. Então, se você for arrematar e achar que você só vai deixar para ver essas coisas depois da arrematação, mesmo que antes de pagar a entrada efetivamente, você pode se enrolar muito seriamente. Porque depois que você arrematou, tem uma série de penalidades pela desistência do negócio. Então não dá para você contar com isso. E aí tem penalidade, gente, tanto pecuniária, como criminal, como administrativa, restrições aí que você fica com a caixa, várias questões. Então, desistir da arrematação não deve nem ser cogitado, porque isso é uma coisa que realmente é grave. Então, mesmo eu falando aqui que você vai ter auxílio nesses procedimentos que eu vou falar agora, fica atento para as coisas que você também tem que ver antes. Combinado? Então vamos lá, ó. O primeiro item que é previsto como tarefa aí do assessor é opinar quanto à comercialização imobiliária desse bem com base aí nos documentos, na matrícula atualizada, outras coisas que sejam fornecidas para o assessor, para que você aí, adquirente, arrematante, tenha acesso a todas as informações aí de precificação e tudo desse imóvel. Só que vamos lá, como eu já fiz o alerta, ver sobre o preço do imóvel, a avaliação do valor do bem, tem que ser uma coisa que você tem que fazer antes da decisão de arrematar e não depois. De qualquer modo, é sempre muito bom
você ter alguém aí, um profissional, que vai avaliar o seu bem na prática, mesmo depois da arrematação. Só que você não pode deixar de fazer isso antes. Então, segundo item da assessoria, orientar o cliente quanto à obtenção de crédito de financiamento e utilização de FGTS junto à agência da Caixa ou de algum correspondente aí da Caixa, que normalmente é quem ajuda. Então, ó, de novo, embora exista essa previsão, como eu já disse em outros vídeos, em outras oportunidades, a avaliação de crédito tem que ser feita antes de você dar o lance. Porque o que acontece? Se você der o seu lance e a Caixa ela não aprovar o seu crédito, já era, meu amigo, já era. Você perde a arrematação e você ainda vai ser punido se você não concluir o negócio. Então aqui, o que o assessor vai ser interessante para nós? Para ficar cobrando aí de repente um andamento da liberação de crédito, ver como é que tá essa questão depois de você arrematar, certo? Só não acha que isso aí significa que você pode fazer análise de crédito depois que você der o lance. Tem que ser antes também. E aí o terceiro item da assessoria, fazer o levantamento de débitos dos imóveis para quitação de despesas de responsabilidade da Caixa. E aí o que o assessor vai fazer além disso? Encaminhar para a área responsável lá da Caixa essa documentação para pagamento. Então, presta atenção, saber dos débitos do imóvel também é sua obrigação antes do leilão, caso o edital ele diga que o arrematante é que vai ter que pagar os débitos. Só que, entenda, a obrigação do assessor aqui é só no caso de os débitos eles serem de responsabilidade da Caixa e não do arrematante. Então, o que o assessor vai fazer na prática? Ele vai levantar esses débitos aí e vai mandar para a Caixa pagar, quando for a responsabilidade dela. Isso vai ser muito bom porque vai facilitar a nossa vida de não ter que ficar enviando documento para a Caixa solicitando pagamento. Se você já arrematou um imóvel na prática, você sabe que são várias etapas aí que precisam ser cumpridas, enviando documento, pesquisando documento, remetendo não sei para quem. Então tem várias coisinhas que tem que ser feitas aí nesse caminho. Com isso, o assessor sendo responsável, pelo menos quando for responsabilidade da Caixa, é uma incumbência a menos para você. Porque você não vai ter que ficar levantando esses débitos aí, por exemplo, com órgãos públicos, com outros entes que sejam necessários, e depois ainda ter que fazer remessa pro endereço de e-mail deles, e enfim, toda essa coisa toda aí. Então, mais uma facilidade. Quarto item de assessoria. O assessor ele vai orientar também o cliente a emitir aí a matrícula atualizada, a emitir certidões que sejam relativas ao imóvel, para poder verificar a existência de ônus, ações, outras restrições que existam aí em relação à propriedade desse imóvel. E vai poder auxiliar você aí, cliente, quanto à análise das situações que apareçam aí no meio do caminho, e também vai poder te orientar em relação a quais seriam as providências com essas questões que pudessem surgir aí no caminho. Isso é uma coisa muito boa, só que sem dúvidas esse item aqui é o principal que você tem que fazer antes e não pode deixar para depois. Porque você ir para o leilão para saber disso depois é um risco, gente, inimaginável. Então você tem que saber de tudo antes, tudo que recaia sobre o imóvel. Todos os ônus, todas as questões judiciais, processuais, tudo isso tem que ser feito antes. Fazer pesquisa de certidão, fazer levantamento em tribunal, fazer tudo que tem que ser feito antes. Então não deixa para fazer isso só depois do lance, porque você vai ficar com certeza jogado à sorte aí de ter alguma coisa que pode trazer uma implicação aí no seu negócio. E de repente pode ter alguma coisa que também não traga, mas você tem que saber disso, tá? De qualquer modo, foi colocada aí como uma atribuição da assessoria, mas que você tem que ficar muito ligado. E aí, passada essa primeira atuação, que é
antes do pagamento da entrada, conforme eles colocaram, você também vai ter assessoria após o pagamento da entrada, que é efetivamente na etapa de venda e pós-venda do leilão. Aqui eu penso que entram as coisas mais proveitosas para você. Então é a parte mais legal do vídeo. Olha só, a primeira atuação aí nessa etapa é o assessor acompanhar a assinatura do contrato de financiamento ou a escritura pública de compra e venda. E aí ele vai se certificar de que os dados constantes lá nesse contrato, eles estão de acordo efetivamente com a proposta. Então, nesse caso aqui, caso você que está assistindo aí, você seja completamente leigo sobre o assunto, não sabe verificar um contrato, não sabe nem ler um contrato direito, isso vai ser ótimo para você, porque o assessor ele vai te ajudar para ver se está tudo correto, se está tudo ok. Então, vai te dar mais tranquilidade. E outra atuação durante a venda aí, oferecida pelo assessor, é nas situações em que o leilão negativo ele não tenha ainda sido averbado, ele esteja pendente de averbação. E aí qual que vai ser o papel do assessor? Ele vai receber a documentação disponibilizada pela Caixa para auxiliar o cliente no registro junto ao cartório de registro de imóveis. Então é mais uma etapa que vai ser facilitada, porque muitas vezes as pessoas até desconhecem essa etapa aí, não sabem bem como é que se faz isso. Enfim, é mais um facilitador. Mais uma coisa que o assessor vai fazer é auxiliar você no registro da compra e venda desse imóvel lá no cartório de registro. E aí o assessor ele vai fazer o quê? Ele vai orientar você sobre as providências que são necessárias aí para cumprir, por exemplo, eventuais notas devolutivas que sejam enviadas pelo cartório. Porque o que acontece na prática? Às vezes você envia lá o documento e aí volta uma solicitação com exigência de mais documentos aí, ou então para que alguma pendência na matrícula seja regularizada e coisa do gênero. Então, nessa etapa aqui, o assessor ele pode te ajudar com a obtenção aí de documentações que sejam necessárias. Por exemplo, declarações, atualizações de cadastro, questões de averbações que existam. Então, você vai ser muito ajudado com isso. Se você já conhece todo esse trâmite de fazer aí o registro, você não deve ter muita dificuldade nisso, mas para quem nunca fez, é uma coisa a mais aí que tem que ser descoberta. Então, embora não seja difícil, é uma coisa a mais que você vai ter que pesquisar, vai ter que entrar em site para ver procedimento, vai ter que ligar, vai ter que conversar. Então, quer ou não, dá um trabalhinho até você ver tudo isso aí certinho. Mas com essa ajuda agora, ficou então muito mais fácil para você. E aí uma quarta atuação nessa etapa é que o assessor ele vai te auxiliar a efetuar a troca de titularidade desse imóvel que você está adquirindo junto à prefeitura. Quando você compra um imóvel, o que você tem que fazer? Você tem que transferir a titularidade dele para o seu nome, que está comprando. A pessoa que está comprando tem que trazer as responsabilidades para ela. Só que o que acontece? A prefeitura ela não fica sabendo automaticamente que você comprou o bem. Então, para ela poder te notificar, emitir, por exemplo, guia de IPTU, geral IPTU no seu nome, você tem que fazer essa atualização. Então é mais um facilitador aí para você. E por fim, esse eu tenho certeza que é o que mais vocês vão gostar. A Caixa estipulou que o assessor, presta atenção, vai te orientar sobre os procedimentos para desocupação do imóvel que você comprar, caso ele esteja ocupado. E, inclusive, olha só, vai poder encaminhar notificações extrajudiciais ou então adotar aí algumas medidas administrativas, por exemplo, se for o caso. Gente, isso aqui é sensacional, porque vai minimizar muito a sua exposição nessa etapa de desocupação do imóvel. Lembrando que nem sempre os imóveis eles vão estar ocupados. Muitas vezes eles não estão, inclusive. Mas se ele estiver ocupado, o auxílio do assessor aí vai ser excelente, porque ele vai evitar que você tenha que ficar dialogando aí na primeira etapa com a pessoa que está lá, sendo que ele vai te auxiliar nisso se você quiser. Então, em resumo,
essas são as coisas que o assessor imobiliário vai te ajudar e que você vai poder pedir ajuda dele caso ele não ofereça. E quanto ao funcionamento disso, eu verifiquei que vai ser assim, ó. Você vai ter que indicar a imobiliária lá no site da Caixa, como eu mostrei para vocês. E aí depois que você faz essa indicação, a Caixa ela entra em contato com a imobiliária, passando seu contato, e a imobiliária que vai contatar você logo em seguida aí ao procedimento que você faz lá no site. E o que eu tenho para relatar para vocês sobre isso? Na prática, a minha experiência ela tá sendo bem legal, eu diria. A imobiliária que eu indiquei, ela já fez diversos contatos aí comigo, questionando se eu precisaria de auxílio. E o pessoal sempre se mostra disponível aí para as coisas que vão aparecendo no caminho. Então, embora eu já saiba fazer, já tenha mais tranquilidade nos procedimentos, eu diria que, inclusive eu, tô aprovando essa novidade e tô aproveitando para alguns aspectos aí do que eu falei. E o que me parece mesmo é que a Caixa, além dela querer incentivar as pessoas a arrematarem mais com esse facilitador aí, ela também quer ter um pouco de ajuda no processamento dessas arrematações. Já que a Caixa ela é muito deficitária de mão de obra aí no setor de vendas e essa parte de leilões, como eu já falei para vocês. Então, a minha avaliação disso tudo que eu relatei aqui é que todos nós saímos ganhando com isso. E aí, gente, o que vocês acharam dessa novidade? Conta aqui embaixo pra mim nos comentários a impressão de vocês e compartilha comigo aí a sua impressão, tá bom? Como eu já falei bastante, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que o assunto de hoje tenha te ajudado aí a entender essa novidade, espero que você tenha gostado. E se você gostou do conteúdo e ainda não está inscrito aqui no canal, mais uma vez aproveita e se inscreve aí para você continuar recebendo mais conteúdo. Até logo então, pessoal!